E aí, galera, tudo legal? Tudo certo? Tudo bem com vocês? Assim, ó, eu vou fazer um vídeo baseado no em algumas pessoas têm me feito vários questionamentos e eu vou traçar agora basicamente algumas considerações para vocês pensarem como sempre. As pessoas têm me feito questionamentos sobre aqui na Europa e a sinofilia e perguntas do tipo, eu viajei, não vi nada e coisas desse tipo, ou onde que é bom, onde que é ruim. Vamos por partes. Eu sempre costumo dizer que no Brasil tem coisas, as mesmas pessoas que são referência, muitas vezes, não todas, óbvio, mas muitas vezes são as mesmas pessoas responsáveis por propagar ideias que nos atravancam, que nos prejudicam. Eu vou dar alguns exemplos. Óbvio que eu não vou falar das pessoas, eu vou falar do que ficou. Isso que é o mais importante. Por exemplo, há muitos anos atrás, final dos anos 80, início dos anos 90, as primeiras pessoas do esporte brasileiro vieram para cá. E algumas delas tiveram a sorte de ir, por exemplo, para a Alemanha. Não estou falando de todas, eu estou falando de alguns casos específicos e óbvio que não vou citar o nome. Essas pessoas vieram para a Alemanha, por exemplo, e foram, não sei porquê, também não importa. O fato é que elas foram para a Alemanha, para a Bélgica, para outros países de referência que hoje são, por exemplo, República Tcheca, Eslováquia, a própria Itália, vários países, a Holanda, e elas foram para, por exemplo, no caso da Alemanha. A Alemanha, se vocês vão no site da SV, por exemplo, de pastor alemão, e puxam lá num raio do mapinha, tem um lugar lá que tem um mapinha que tu consegues encontrar os outros grupos, que são os grupos locais, e tu puxa por raio. Então tu expande o raio 5 km, 10 km, 20 km. Se tu colocares lá, por exemplo, num raio de 20 km, vai ter uma, dependendo da região, vai ter uma carrada de clubes. E o que aconteceu? Essas pessoas, por algum motivo, essas pessoas do Brasil, com a melhor das intenções, foram para um clube de, sei lá, quinta divisão, vamos supor. Não existe isso, mas como se fosse, para vocês entenderem. E aí desenvolveram uma ideia baseada naquilo que viram, porque, pessoal, na Alemanha tem clubes famosíssimos, onde treina gente de ponta, top mesmo, famosíssimos que treinam gente de ponta, nem tão famosos que treinam treinadores tão bons quanto os de ponta, algo famosos que treinam um ou outro cara muito bom, um condutor muito bom, um figurante muito bom tá lá, e clubes que são de ponta e não são tão famosos. Ou ficaram tanto quanto famosos, mas não são tão famosos que nem os mais famosos. E clubes normais, onde treinam pessoas normais, e clubes normais nível baixo. Tem também, tem de tudo. Eles têm muitos clubes. E essas pessoas que foram, não só brasileiras, pessoas da América do Sul em geral, que foram infelizmente, por vários motivos que eu não desconheço, foram para clubes que não tinham muita importância, onde treinavam gente normal, e voltaram com a ideia de que tínhamos sim na época uma equiparação, que as boas pessoas do esporte nacional eram tão boas quanto os alemães, o que não é verdade. Não é verdade. Infelizmente ainda não é verdade. E isso fez com que se desenvolvesse todo um enredo e falsas interpretações de coisas que não nos levam a lugar nenhum até hoje. Eu vou dar outro exemplo. Talvez essas mesmas pessoas, por exemplo, teve uma época que todo mundo conhece o colar, o equipamento, enfim, Sprenger, Hermann Sprenger, o HS. É o melhor colar do mundo, é o melhor colar de garra do mundo, é o melhor colar liso do mundo, indiscutível. Indiscutível. É o melhor do mundo desde 1870, quando começou a empresa. É o melhor do mundo. Algumas pessoas trouxeram, sei lá,
retalho, não é retalho, não é retalho, é o de segunda mão, enfim, o que não ficou bom. Compraram um lote daquilo ali, venderam e acharam que aquilo ali que era ruim, porque ele vinha falhado, e ele vinha falhado, porque eles faziam isso um tempo atrás. Hoje em dia acho que não fazem mais a empresa. E desenvolveram a ideia, não, que no Brasil tinha colar melhor, ou que na Argentina tinha lugar melhor, ou que, sei lá, no Uruguai tinha colar. Não, também. Outra ideia que eu vi difundida, que eu cheguei a conversar com pessoas da época da equipe brasileira sobre isso. Não estou falando de agora, estou falando do tempo passado, mas que vale para. Não, o Brasil não ia bem em campeonato porque não tinha torcida, porque a equipe que ia era desunida, então tinha que unir, mas aí as pessoas já não treinavam juntas aqui, ia unir lá, e daí. Então, não, também não é isso, sabe? Não é isso. Não é assim, não é isso que eles querem ver, porque outra coisa, não adianta a pessoa ser muito bom competidor, chegar aqui e faltar com respeito com alguém que é muito famoso e muito respeitado. Tá queimando ela como pessoa e tá queimando o país. Então, cuidado. Outra coisa, algumas pessoas assim me têm pedido: comprei um pacotão turístico na agência X ou Y, não importa, de viagens, de trem, passei 28 dias viajando, cobri 30 países aqui e não vi nada de cachorro. Claro que não. Ou vim para tal e tal lugar de avião, fiz um cruzeiro, cara, assim, ó, vamos por partes. Tu só vai encontrar cachorro e o que é a sinofilia se tu for primeiro para os lugares certos. Então, se a pessoa quer o suprassumo mesmo, se tu queres o melhor, Alemanha, ponto. Tem a Alemanha e os outros. Os outros que vêm logo atrás, aí tem vários países que são muito bons, mas que não tem a estrutura de lá. Quais são esses países? Bélgica, Holanda, República Tcheca, Eslováquia, alguma coisa da Eslovênia, Itália, depois Espanha. Então quer dizer, Léo, que a Espanha é tão boa. Esquece, ninguém é tão bom na quantidade que tem na Alemanha. A Alemanha é o lugar, nada é melhor do que ali em termos de cachorro, entendeu? Ponham isso na cabeça. Esquece, mas na Finlândia, cara, Finlândia aprendeu com os alemães. Tem várias escolas lá dentro, eles aprenderam com os alemães, mas esquece, não tenta colocar, porque infelizmente, se goste você ou não, é a realidade, tá? Então assim, por exemplo, como é que foi comigo? Eu fui para a primeira vez, eu cheguei à Alemanha a primeira vez em 2007, através de um trabalho de pesquisa que eu tinha feito de genética em pastor alemão. 2 amigos meus da época contrataram esta pesquisa, esse serviço para mim buscar cães, buscar conhecimento, treinar num clube top e voltar para o Brasil. Isso até numa live que eu fiz lá com o próprio Márcio Cerqueira, o Márcio conta um pouco disso, enfim. E eu fui, mas eu preparei o terreno por quase 2 anos antes. Eu fui na casa da pessoa certa, no clube certo, busquei pelo cachorro correto para a época. Eu não fui aleatório encontrar, ver se eu via alguma coisa de cachorro e perguntar: ei, treina um IGP Schutzhund aí? Posso ir? Não foi assim. E se tu vieres para cá, não importa o país, primeiro, tu tens que ter consciência de que os países aqui, a Europa é um continente enorme. A Europa tem divisões regionais dentro dela. Dentro do próprio país, tu encontra coisas muito diferentes. Se tu queres sobre cães, se tu queres vir para cá com a intenção de aprender, é a Alemanha. Mas não é a Alemanha lá louca. A pessoa, por exemplo, fui para a Alemanha, não fala alemão, não entende nada de alemão, não entende inglês, não fala inglês, mal arranha um espanhol e quer ir para a Alemanha aprender a fazer o quê? Só para dizer que foi, entendeu? Então, é uma preparação, pessoal. Eu, quando fui lá em 2007, que fiquei quase um mês, e fui convidado para treinar os cães no clube que eu fui, e treinei lá, daí com eles, e treinei o melhor cachorro que tinha, era o segundo cão da Alemanha na época, Quincy Waldwinkel, tem no meu Instagram isso.
Cara, foi uma preparação. Eu cheguei lá apresentado por um amigo meu alemão, que não era dos cães, não é dos cães, mas quem eu devo muito. Os alemães já me conheciam de algum tempo porque eu já comprava material de treino dos alemães desde 99. Esse fato dessa ida à Alemanha foi 2007, a primeira vez que eu fui. Eu comprava já desde 99, então vários anos antes já me conhecia. Eu comprava em algumas das principais empresas deles o material que usávamos já naquela época, eu e a equipe que tinha na época. Foi uma preparação. Por que eu estou contando isso? Justamente não é chegar onde tu acha que é, então eu vou lá. Outra, na Alemanha tem, se tu olhares, por exemplo, os vencedores dos campeonatos, dos últimos campeonatos, procuras o clube regional dele, o Landesgruppe, e vê que Ortsgruppe que ele treina, que essas pessoas treinam. Aí tu já começa a ter pistas de onde, por exemplo, ir. Mas não é ir a la louca para qualquer clube do fulano que indicou, porque tu não vai encontrar coisa. Outra, eles hoje em dia estão muito mais, entre aspas, abertos, mas vocês têm que lembrar sempre, infelizmente, é a realidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês, muita gente pode não gostar, mas é a realidade. Brasileiro não é bem visto e tem que se provar ao contrário. Brasileiro não é bem visto nesse sentido para cães e para outras coisas mais. Nós não somos bem vistos e tem que mostrar o contrário continuamente. Então, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Vir para cá é uma experiência enriquecedora? Sim. Vir para cá e treinar na Alemanha é? Sim, top. Não tem melhor? Não, não tem. Mas tu tens que te preparar para isso. Não vai chegar, tem que já ter uma experiência prévia, tem que ter uma bagagem anterior. Não é chegar, não, mas eu tenho condições, eu vou e tal. Não, não, não é uma questão disso. Não é uma questão de se ter condições só. Tens que procurar a coisa certa, o lugar certo. Se tu comparares, por exemplo, porque passou por um lugar ali qualquer e viu dois, três cães, e daí vai comparar com talvez o lugar que tu mora aí no Brasil e tal, mesmo lá onde eu morava, lá tinha muito mais cachorro, inclusive de rua, entendeu? Então, não é uma comparação, estás comparando coisas completamente distintas e alimentando ideias completamente errôneas, porque essas ideias várias, infelizmente, são propagadas por pessoas que não deveriam, deveriam ter uma consciência um pouquinho maior da importância que elas têm e divulgar uma ideia, pelo menos, que fizesse as pessoas pensarem, não uma ideia pronta, do tipo, não, eu fui para a Alemanha e digo que aqui no Brasil, na minha região, é melhor do que lá. Não, não é. Esquece. Eu vou ir para o país X da Europa para aprender. Não vai conseguir. Entendeu? Não, não é, eu vou comprar o cachorro. Tem gente que tem a ingenuidade, por exemplo, de acreditar que tu entra no Working Dogs, te associa no Working Dogs lá, começa a pagar um membro premium, começa a fazer contato com as pessoas que criam cães, aí tem dinheiro, pega um avião, viaja, dirige horas de carro em qualquer país aqui europeu, chega lá, tem uma fortuna, por exemplo, para gastar, se é o caso, ou não, e vai. Não, e o cara vai te vender o melhor cachorro. Não vai, não vai. Infelizmente não vai. Para eles te venderem um bom cão também, eles vão te vender um bom cão se eles conhecem o teu trabalho, se eles sabem quem tu é, se eles sabem por onde tu passou. Eles não vão vender. Se é só por dinheiro, vai custar uma fortuna. Eles preferem vender cachorro para a China hoje em dia. Então tem que ter essa consciência também. Não é chegar, porque isso também colabora para que não se desenvolva a nossa sinofilia como ela precisa ser desenvolvida. Nós não temos e não vamos ter no Brasil a estrutura de clubes como tem, por exemplo, na Alemanha ou como tem na Espanha, que copiou o sistema alemão. Nós não vamos ter isso. Até pelas dimensões do Brasil, a gente não vai ter. A gente vai ter centros de treinamento, escolas, por exemplo, ou grupos que treinam vinculados a essas escolas ou treinadores profissionais, e tem que ter um intercâmbio e um senso maior de país, mesmo que seja em nível regional, porque o Brasil é muito grande, e que
se intercambie de vez em quando esses treinadores, essas pessoas, esses cães, em provas ou em eventos relacionados ao esporte, e que se recicle um pouco também as pessoas que continuamente nos representam também. Precisa disso. A gente precisa aparecer mais em prova e coisas desse tipo e ter equipes mais representativas em quantidade e em qualidade. Não estou dizendo que a qualidade é ruim, necessariamente, não é isso. Mas vocês estão me entendendo. Precisa ter uma representatividade maior, mais pessoas, diferentes pessoas. Eles precisam ver, comissão que julga, comissão que organiza, que está de olho em tudo, as pessoas que olham para eles e que comentam para eles, precisam ver que somos capazes de ter bons cães nascidos no país, treinados por bons treinadores, capazes de fazer sessões parelhas. Como é que se faz isso? Isso se faz desse jeito que eu estou falando, porque a outra maneira de fazer é ter a estrutura de clubes. Nós não vamos ter a estrutura de clubes que tem na Alemanha, porque isso já é uma questão tradicional deles, uma questão vinculada à cultura deles, que cruzou 2 grandes guerras, que cruzou vários acontecimentos históricos que aconteceram na Alemanha e formaram essa singularidade, essa particularidade única que tem lá. E que daí outros países que têm condições parecidas tentaram copiar. Mas veja, não é possível fazer isso num país continental que nem o Brasil. Tem que ter outra maneira. Não quer dizer que os clubes de raça e que fazem um trabalho voltado para o adestramento não precisem incentivar de forma mais convincente e eficiente do que tem sido feito até hoje. Porque o próprio sistema que se seleciona, por exemplo, até pouco tempo atrás, que selecionava cães para competirem nas grandes provas, Mundial, Coapa, etc., elas não favorecem os competidores. Fazer 2 seletivas, por exemplo, num país do tamanho do Brasil, a gente não consegue completar muitas vezes 3, 4 ou 5 para representar o Brasil. E daí tu vai fazer 2 seletivas. Então por que eu estou dizendo tudo isso? São assuntos interrelacionados, mas veja, tu tens que ter consciência. Se queres vir para cá, ok. Queres vir para cá para aprender sobre cães? Opa, não é melhor eu pensar que primeiro eu preciso ter uma bagagem? Se tu fores muito iniciante, tu vai ver coisas aqui que tu vai levar anos depois para, como a gente diz vulgarmente, cair a ficha. Tu vai estar perdendo tempo. É só para fazer marketing, é só para fazer marketing pessoal. Para isso não é necessário. Tem pessoas no Brasil que podem... Quais pessoas, Léo? Veja o meu vídeo, as pessoas que me influenciaram, vai ter lá. Ah, mas eu quero fazer contigo alguma coisa. Ok, entra em contato, mas eu não estou fazendo propaganda pessoal. Tem lá no vídeo as pessoas que me influenciaram, os que já não faleceram, porque tem um que outro que faleceu, infelizmente, mas tem lá uma lista de pessoas, várias no Brasil. Procure essas pessoas. Se não gostar de mim e tal, procure as pessoas. Procure até as que não estão ali, que aparecem também, são boas pessoas de referência? São. Estou dizendo porque muitas têm ótimos resultados com os cães, mas não têm a habilidade, por exemplo, que eu tenho, que outras pessoas têm, necessárias para passar isso e formar novas pessoas. São habilidades distintas. Eu tive muitos anos focado nisso e é uma habilidade distinta. Então percebe, não cometa como é que eu vou chamar isso? Não cometa a heresia de achar que tu fez uma viagem de trem-bala pela Europa, cruzando não sei quantos países, volta para o Brasil e diz: pô, não vi nada sobre cães. Não é como diziam. Não, tu estás equivocado. Se tu vai para uma determinada região lá do Brasil, vamos supor, lá no interior do Rio Grande do Sul, que só tem a tradição gaúcha lá, e tu quer aprender sobre futebol, tu vai sair com uma impressão errada do Brasil. Mas tu não foi no lugar certo. É a mesma comparação, pessoal. É a mesma comparação. Então, tomem cuidado. Pensem. Troquem ideia, mas assim, troquem ideia conscientemente. Entendeu? Não fiquem... Não propaguem ideias que vocês não têm certeza se é isso. Não propaguem ideias baseada só na experiência de vocês, se vocês só tiveram aquela experiência. Fez uma viagem de trem-bala pela Europa e diz: não vi nada de cães.
Então não é tudo isso. Não, tu tá errado. Outra coisa que eu tô aprendendo bem aqui, eu agora, tendo a humildade de dizer para vocês é o seguinte: eu já tinha vindo várias vezes para vários lugares, Alemanha inclusive várias vezes, mas uma coisa é tu conhecer e estar como turista, não importa o tempo que fique, pode ficar 60 dias. Outra coisa é tu vir e residir como residente, muda completamente. Então, pensem nisso. E pensem que hoje no Brasil, felizmente, ao contrário de quando eu comecei, ou outras boas pessoas que temos no Brasil começaram, hoje em dia tem muita gente disposta em condições, até os próprios vídeos que eu estou fazendo, ou outras pessoas também têm, disponibilizando informações corretas que levam vocês a refletir e que são de grande valia, que na minha época não tinha. Hoje em dia tem literatura vasta. Mas eu não gosto de ler. Tem vídeo na internet de tudo, gratuito e pago. Tem gente que faz vídeo pago, tu pode comprar se quiser. Eu mesmo estou pensando em fazer conteúdos mais específicos quando tiver um tempo maior, mas assim, tem já vários vídeos e se tu olhares, eles têm uma sequência, embora não pareça. Porque no meu conteúdo, por exemplo, do YouTube aqui, eu tento te ensinar a pensar dentro de uma linha de raciocínio correta para o teu crescimento pessoal. É diferente de só informação, que tu vai ter que jogar ela em algum lugar um dia no teu treinamento ou convivendo com o teu cão e não sei se isso vai ser bom ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. O fato é que para crescer na sinofilia e no esporte de cães, tu precisa ter alguém que te mostre o caminho, porque se tu for percorrer sozinho, pela minha experiência pessoal, que eu vi dezenas de pessoas começarem comigo e desistirem no meio do caminho, e vi dezenas de pessoas em outros lugares, começando com boas pessoas, com ótimos treinadores e desistirem, e vi pessoas desistirem aqui, e vi pessoas desistirem na Alemanha, e vi pessoas desistirem em outros lugares. Por que isso acontece? Se a pessoa tem que percorrer o caminho sozinha ou sem alguém que dê uma diretriz que já tenha percorrido antes, na dureza que era percorrer sozinho isso, a chance maior é desistir mesmo, tá? Então, vejam lá o que vocês estão pensando, se organizem, mas tenham sempre em mente isso. Procurem a coisa certa no lugar certo e ensinem para o seu cão a coisa certa na época certa. Na época que tem que criar vínculo com o cachorro, não é para fazer exercício não, tá? Só para dar um exemplo. Isso diferencia alguns lugares faz alguns lugares do mundo serem melhores do que outros na questão da sinofilia, tá? Já falei demais nesse vídeo, espero que pensem um pouco nisso. Qualquer coisa a gente troca uma ideia por aí, tá? Valeu, um abraço, até o próximo, tchau!